Ok, estamos lá no item transporte florestal. Nada a dizer. Nesse item não temos nada, não alteramos nada. Mas abre o olho. Teremos a alterar, né, no item seguinte. Ok? Tudo de bom. Sobrevivam. Então, o que que a gente vai ver agora? O que que a gente vai ver agora? Eu vou gravar, vou deixar gravado essa parte. É, é, a gente vai ver agora torque, lembrar o que que é torque. Aí depois, foi mal, lembrar o que que é torque. Depois, aí o torque na roda, é, é, para poder saber, na roda de tração, lógico, na roda de tração, eixo de tração. Depois, calcular a força na roda, né? E essa força na roda precisa, para calcular a força na roda, eu tenho que calcular o raio, a alavanca ao contrário, né? Então o raio dinâmico e o raio dinâmico do pneu, porque o pneu é de borracha com ar dentro, então ele não tem um raio fixo, ele tem um raio dinâmico. Eu tenho que calcular o raio dinâmico, vou aprender a calcular a nomenclatura do pneu, da especificação técnica do pneu para poder calcular o raio. Aí, o que quer dizer cada índice desse na nomenclatura, as partes que a nomenclatura informa que eu vou precisar, e aí o tipo de pneu, radial e tangencial, aí as tabelas lá daqueles índices lá de velocidade de carga que estão lá na nomenclatura do pneu, tá certo? Aqui a velocidade. Aí depois aprender então a ver um exemplo, aprender a ver o que significa, desculpe, o que significa isso aqui, aprender a ler isso, para poder calcular o raio e depois poder calcular o raio dinâmico. Depois eu vou usar, assim, aí é uma segunda nomenclatura, que tem duas nomenclaturas, né, para definir pneu. Então eu posso usar uma ou outra. E aí depois eu tenho as outras forças. A força de aderência, uma coisa é a força na roda, que eu aprendi a calcular então, levando em consideração o raio dinâmico, o trator, aquilo que eu mostrei lá. Aí depois eu vou. A força de aderência, que vai me limitar a minha tração, né, dependendo do solo. Depois a gente vai ver os tipos de solo, os tipos de pavimento. Aí depois a gente vai calcular a resistência ao rolamento, as forças resistivas ao funcionamento, a resistência ao rolamento, que tem a ver com o solo também, o tipo de solo também. Aí a resistência de rampa. A resistência ao rolamento é a resistência de rampa. Depois que eu calculei isso, depois que eu tenho isso, aí as forças pró movimento têm que ser maiores ou iguais às que impedem o movimento, que é o rolamento, a resistência ao rolamento, né, por causa da irregularidade do piso. Com a resistência de rampa, é, é, que é a inclinação, né, eu vou calcular qual é o grade máximo que minha estrada vai ter que ter. E aí eu vou ter que. Aí eu vou definir qual que é, então, em função disso, desse grade máximo, eu vou definir qual é a distância mínima entre as seções de estrada de uma cota para outra, para garantir que esse eixo, essa declividade máxima, né, que a composição veicular de carga é capaz de vencer, para que não atole. Para que não atole. Veja que aqui eu tenho um solo arenoso, pode ter fixo, não, com pavimentação, mas pode ter sem pavimentação também. E sem pavimentação então mais problema. Né? Pode estar até molhado, aqui está úmido ou seco, úmido, molhado. Então vai patinar mais, dependendo do solo, né? Se for argiloso. Então a resistência de rampa, aí depois o movimento, né? Aí a rampa, né? E depois a capacidade máxima de tração.
Tá certo? E aqui é a tabela. A tabela não, é o site, né, do Detran para você pedir, entrar lá e pedir a autorização especial de transporte, se for o caso. E pode ser que seja mesmo. Se não, se for seguir só aquelas que já estão limitadas lá, você não vai precisar se preocupar com isso. Tá beleza? Se alguém tiver alguma coisa a falar, terminamos aqui essa parte. Eu vou explicar isso com calma, mas você viu que é só conta. É só conta, não tem, é só aplicação de conta. Eu vou explicar com calma. E aí eu vou deixar gravado. Na semana que vem esclarecemos qualquer dúvida. O exercício sobre isso já está lá no SIGA, né? O exercício sobre isso. E o que mais? Então, a semana que vem vai ser a mesma coisa. Se ninguém puxar nenhum assunto sobre exercício, sobre dúvida, sobre questão teórica e tal, até sobre essa que eu vou botar de forma assíncrona, vou gravar e botar de forma assíncrona, se ninguém puxar nenhuma dúvida, eu já vou entrar com estrada. Tá beleza? Já vou entrar com a primeira parte de estrada. Tá feito? E aí casa direitinho. Transporte com estrada tem tudo a ver, né? A logística. Tá feito? Então, se ninguém tiver mais nada a declarar... Assim, eu falei logo no começo, quem chegou atrasado, fica sabendo. Se você tem dúvida, tá lá gravado, o que eu falei. Mas se você tem dúvida, então, você pode, algum exercício, dúvida de execução de algum exercício, você pode perguntar aqui em sala, mas se você quiser a resposta, quer saber se o que você fez está certo, você escolher alguns exercícios lá, esse aqui eu tô realmente... A maioria, não, quase tudo é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então a dúvida tem que ser conceitual, a dúvida tem que ser de método. E não de se a conta está certa ou não. Então se você acha que complicou, porque eu expliquei mal, qualquer coisa assim, você pode pedir esse exercício especificamente, manda um e-mail para mim e depois fica me cobrando. Que aí eu te respondo te dou a resposta dele especificamente. Falou? E se é só isso, nós já podemos então encerrar, né, por hoje. Um grande abraço a todos. Tá bom, professor. Obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço, cara. Boa tarde. Fala, Chico, beleza, cara? E aí, Marco, beleza, cara? Certinho? Tranquilo? Aqui, você tá usando o OBS lá para gravar? Estou usando o OBS. Aí o OBS ele fecha a tela preta. De vez em quando a tela fica toda preta. Aí eu paro, assim, eu falei, cara, eu não estou vendo nada. Eu tava com um problema no OBS, eu demorei um tempão, cara, para eu conseguir gravar, que eu colocava no modo apresentação e os slides não passavam. Eu passava os slides, mas no OBS não. Aí, para eu resolver esse problema no meu, não sei se pode ser o caso similar ao seu, quando você coloca lá cena e fonte no OBS, Tem. aí tem, depois logo acima tem a engrenagemzinha de propriedade. Sei. Aí o meu só funciona quando o método de captura estiver no Windows. Se tiver no automático, o meu é o Windows Graphics Capture 10.19. Captura do cursor. Ué, aqui está aparecendo só monitor 2. Monitor 2, Não, mas que é esse monitor aqui? Você tem alguma cena já salva aí? Então, eu tenho aquela que deu zebra que eu mostrei, né? E tem essa que eu gravei, tem todas as outras que todas deram certo. Mas, Pois aí o meu assim, por exemplo, quando eu crio aqui, uma ó. cena... Olha aqui, ó, eu clicando ali Deixa eu fechar o meu aqui. propriedade. Não, porque o meu não fica nessa janela aí, não. Assim, fica um pouco antes. Tá? Aí eu quase não estou enxergando, tá bem... Ah, tá, foi mal. Então, isso aqui foi quando eu cliquei em propriedade. A propriedade é captar... Peraí, propriedade de captura de tela? Eu tenho que clicar em... Não, eu assim, por exemplo, já tem algumas cenas salvas lá no meu, né? Cenas e a fonte. Aí quando eu marco a fonte, aí já fica assim, aquela janela preta, né? E fica embaixo, propriedades, filtro, janela.
Aí na aba de propriedade, quando eu clico, aí abre janela, método de captura. Não é o que Aí acontece no meu. nesse método de captura o meu, se tiver automático, não funciona, cara. Aham. Eu tenho que botar o Windows, eu tenho que botar no Windows. Aí Aham. aparece três para mim: automático, deixa eu ver aqui, automático, Bit BLT, Windows 7 ou superior, e o Windows Graphics, captura Windows 10. Aí o meu só funciona com esse daí do Windows 10. Os outros dois automáticos não funcionam, cara. Eu mudo o slide, mas quando eu olho depois o vídeo, fica só na tela que eu deixei o slide. Meu Deus, cara, será que aconteceu de novo? Porque eu não mudei nada, não mudei nada. Eu vou olhar eu vou parar essa gravação. Vou parar essa gravação e vou olhar. Pati, já pensou, hein? Já pensou, hein?